Olá, meus amores, tudo bom? Voltamos hoje para a nossa aula de revisão. E a revisão é de ciências. Vamos então lá ver tudo aquilo que a gente já aprendeu nessa segunda parte do último bimestre? Vamos lá ver. Então, pessoal, aí a gente aprendeu o seguinte, a gente viu que os materiais têm suas características específicas. O que é característica, professora? É aquilo que os identifica, né? Por exemplo, as minhas características quais são? A minha altura, que eu sou um pouco cheinha, né? Meu cabelo, meio loirinho. Então, essas são as características quando vocês querem falar como é a professora Fernanda. Quais são as características quando você quer dizer que o material é feito de vidro? O vidro, ele é transparente, ele é duro, ele não é flexível, ele é impermeável, quer dizer que ele segura o líquido, ele não deixa o líquido vazar. Ele é quebrável, né? Ao cair ele quebra, então ele é frágil. Então essas são as características do material que a gente, no caso, falou o vidro. Quais são as características da madeira? Porque a madeira ela também é dura, resistente, né? Ela é forte, ela não é flexível, a gente não consegue dobrar ela com a mão, né? A madeira, ela tem durabilidade, resistência, então coisas feitas de madeira, por exemplo, portas, porque porta tem que ser resistente. A mesa, tem mesas que são de madeira. Então, assim, cada material tem sua característica, tá bom? Então, foi isso que a gente viu sobre o papel, a madeira, o metal, o plástico. Vocês estão recordando isso? Então, vamos dar uma olhadinha aqui que a gente viu sobre vaso de vidro e o vaso de plástico. Qual a diferença? O que acontece com o de vidro e com o de plástico? A gente também viu que o plástico, ele pode ser mole, maciozinho, assim, que a gente consegue apertar, né? Que nem esse das garrafinhas de água, de refrigerante, as garrafas PET. Esse aqui é um frasco de álcool, tá? Então a gente consegue, ó, conforme eu aperto ele, o álcool tá saindo. Então não vou mais apertar. E tem outros plásticos que eles são mais resistentes, mais firmes, que a gente não consegue apertar. Por exemplo, o acrílico é um plástico, ele é transparente, mas ele não é molinho, ele não é flexível, né? O copinho descartável de plástico, ele já é mole, né? A gente consegue amassar, rasgar e o de acrílico a gente não consegue. Então, o plástico, ele tem algumas características que diferem cada plástico, né? Nós temos vários tipos de plástico diferentes. O plástico que é utilizado em brinquedos, né? Então, tem várias coisas feitas de plástico aí no nosso dia a dia. O que mais que a gente viu? O papel. O papel é flexível. Por que ele é flexível? A gente consegue dobrar, rasgar, amassar, né? A gente consegue fazer formas com plástico, com papel, a gente consegue fazer dobraduras, porque ele é flexível. O que mais que a gente viu? O tecido também, ele é macio, ele é flexível, a gente consegue dobrar, a gente consegue cortar, né? A gente consegue usar ele para limpeza, para vestimenta, para fazer cobertor. Tem vários tipos, assim como o plástico, o tecido também varia bastante, né? Tem aquele tecido que é mais quentinho, bom para a gente usar para se aquecer no inverno, como por exemplo as jaquetas, os cobertores. Tem aquele outro tecido que ele é mais leve, bom para a gente utilizar no verão, né? Então tem vários tipos de tecido também que são diferentes, assim como o plástico tem vários tipos de plástico. Mas a principal característica é que ele é macio,
flexível. Temos o vidro, que a gente já falou, o metal. Aqui a gente mostra o molho de chaves, né? Então, o metal, muitas vezes utilizado para fazer estruturas dos objetos, né? O metal também ele é muito utilizado para fazer o mecanismo, por exemplo, do celular, da televisão. Então, ele é todo formadinho de metal por dentro. O metal é muito utilizado para fazer joias e bijuterias, relógios. Então, várias coisas que a gente usa também no nosso dia a dia tem o metal. Então, esses materiais, todos eles que a gente falou, a madeira, o vidro, o plástico, o tecido, o papel, todos os dias a gente lidar com esse tipo de material. Certo, pessoal? Vocês estão concordando com a prof? Então, foram essas questões que a gente viu sobre as características dos materiais. E daí a gente fez algumas atividades ali do livro sobre as características desses objetos e de alguns materiais que eles são feitos, né? Por exemplo, o caderno é um objeto e ele é feito de quê? Qual é o material utilizado? Papel. A jarra é feita de vidro. Tem jarra de plástico também, mas no caso aqui a gente viu uma jarra de vidro. Por que a gente sabe que é de vidro? Porque ela é frágil e transparente. A meia a gente viu que ela é feita de tecido, e o tecido é como? Macio e flexível, né? O que mais que a gente viu? Resistente e brilhante, é o parafuso, porque geralmente o que é feito de metal brilha, né? O metal ele tem um certo brilho. É lógico que o ferro, por exemplo, se ele enferrujar, que é a exposição dele com o tempo, né, o oxigênio, a água, se expor o ferro, esse metal, o ferro, ele vai se oxidar formando ferrugem, e daí ele deixa de ter o brilho, né? Mas isso é uma reação química do ferro com a exposição no tempo. O que é resistente e impermeável? A gente descobriu que é o pote de plástico, né? Então a gente foi vendo aí, a professora foi explicando para vocês a cada aula essas características dos materiais e dos objetos que são feitos utilizando esses materiais. Vimos aqui que existem copos de plástico, vidro, de metal. Qual a diferença entre eles? Qual que é o mais durável? Qual tem maior resistência, né? Qual que é mais frágil? Qual que é mais perigoso de você se machucar? Então a gente viu isso aí comparando os copos, mas a gente pode comparar outro tipo de material também. O trem, que a gente sabe que o trem ele anda em cima do trilho do trem. Como que é feito o trilho do trem? Como que é feita a roda do trem? Vocês já pararam para pensar? E a estrutura do trem, ele é todo de ferro, né? O trilho do trem, ele geralmente fica nos dormentes bem grandes de madeira e vai passando também um trilho de metal por cima, que é para resistir todo aquele impacto do peso que o trem faz sobre o trilho. Então tem que ser muito resistente. A gente não falou sobre isso, mas é uma dica aí de você pensar quais os materiais resistentes. Aqui ele estava, na verdade, nos dizendo sobre um passeio de trem onde você consegue visualizar a paisagem. Isso a gente pode visualizar tanto no carro, né, ou de ônibus. Aqui ele deu o exemplo do trem. Por que a gente consegue ver a paisagem quando a gente está passeando de carro, vai fazer uma viagem de carro? Porque o vidro, ele tem uma característica, o vidro do carro, o vidro do trem, o vidro do ônibus, a característica de ele ser transparente, né? Essa é a característica principal. A gente viu também aonde que a gente encontra esses materiais, que a madeira a gente retira da floresta, tem que cortar a árvore e isso acaba prejudicando o meio ambiente. A rocha que nos oferece metais e pedras preciosas.
Nós temos também a argila que a gente retira do solo, né? O petróleo que nos faz alguns produtos como o combustível do carro, né? O gás de cozinha. Então, o petróleo é que nos proporciona alguns materiais também. Aí a gente viu aqui o ciclo do papel, que o papel é feito de madeira, então ele também usa a extração de árvores. Geralmente as indústrias de papel, eles trabalham com reflorestamento. O que é reflorestamento? Quando, assim, para você utilizar a madeira, que é a matéria-prima, é a principal matéria, o material utilizado para fazer o papel, então eles fazem o replantio, eles cortam, mas eles também plantam, né? Então eles só vão cortar quando aquela árvore já tiver um tamanho bom, e conforme vão cortando, vão plantando, vão cortando, vão plantando. Isso é o reflorestamento. Então as indústrias hoje em dia, elas têm uma consciência de que é importante eles fazerem esse tipo de trabalho de preservar a natureza. Porque antigamente, né, criançada, ninguém pensava nisso, achava que a natureza era infinita e que nada ia acabar no mundo. Até a água a gente já está sentindo que está acabando. Aqui o processo de fabricação do vidro, a gente viu que o principal material utilizado para fazer o vidro é a areia, que a areia é misturada com outros componentes, ao se aquecer ela vira líquida e depois ela acaba esfriando, formando o vidro. Tem vários vídeos na internet bem legal que mostra o pessoal que faz até umas formas diferentes utilizando o vidro, fazendo vários formatos. Então, aí aqui a gente viu o que acontece com esses materiais que a gente usa e joga fora, né? Que a gente da importância da gente reaproveitar os materiais, da gente separar o lixo, que os catadores, quando eles trabalham na coleta lá, eles separam o lixo do vidro, do metal, do plástico. Se a gente jogar tudo misturado no lixo orgânico, restos que a gente joga no lixo do banheiro, restos com a comida da cozinha, os restos de embalagem, se a gente misturar tudo, esse lixo vai ficar tudo misturado nesse lugar que a gente chama de aterro sanitário. É o lixão. Olha que nojo que fica. Então, daí esse material, ele demora muito tempo para se decompor e ele vai estragando o nosso solo, e essa sujeira que vai entrando na terra acaba poluindo também, não só a terra, mas também polui a água que passa por baixo da terra. Tá? Então a gente tem que cuidar com a separação do lixo, se você tiver um espaço na sua casa para separar, para reaproveitar o lixo da cozinha, aquele lixo casca de fruta, casca de legumes, casca de ovo, se você tiver um espaço aí de misturar isso na terra e preparar uma compostagem, é bem legal, vai deixar o seu jardim, a sua horta mais bonita, mais saudável, né? E não vai prejudicar o meio ambiente. E evitar, né, pessoal, de estar usando aqueles copinhos descartáveis, de estar usando canudinho. Vocês lembram quando a gente estava aqui na escola e vocês, quando traziam um suquinho para tomar no lanche, aquele suquinho que vem com canudinho, a professora guardava todos os canudinhos? Então, esse canudinho, ele é muito prejudicial, porque por ser pequeno, às vezes ele acaba caindo na água ou qualquer coisa assim e vai para os oceanos. O canudo é um dos piores lixos se cair no oceano ou nos rios, porque o peixe, ele acha que aquilo é o alimento dele. A tartaruga, todos os seres marinhos ali, aquáticos, eles vão acabar, e por ele ser pequeno, ele acaba entrando e machucando por dentro. As tartarugas, a gente já viu várias campanhas aí do canudo dentro da narina de uma tartaruga. Então, assim, hoje em dia tem muitos lugares que já não fornecem mais o canudo de plástico,
é o canudo de papel, porque o canudo de papel, ele estando em contato com a água por mais tempo, ele vai se dissolver, né? O de plástico, ele demora muito mais tempo para se dissolver, são anos e anos e anos. Então, assim, vamos evitar, né, de estar usando canudinho, embalagens. Se você puder, por exemplo, aí na casa de vocês trazem o lanche para a escola, pede para a mamãe comprar para vocês aquela garrafinha ou caixinha de suco. Em vez de mandar por dia uma caixinha, você vai estar usando uma caixa só durante uma semana, em vez de estar usando cada dia uma caixinha. Pensa a quantidade de lixo que você vai estar deixando de produzir, certo? E dessa forma vocês conseguem contribuir com a preservação da natureza e do ambiente. Ok, pessoal? Aqui também, se a gente for no mercado e levar a nossa sacola ou utilizar a sacola de papel em vez da sacola de plástico, né? Aqui a gente sabe que existem formas, maneiras de separar o lixo orgânico, o lixo metálico, o lixo de plástico, o lixo de vidro, sempre dividindo o lixo para ficar mais fácil. Eles usam por exemplo, o metal, eles separam todo o alumínio e eles reutilizam aquele alumínio. O papel, eles separam todo o papel e reutilizam, vai tudo para reciclagem, né? Então, se a gente conseguir já deixar tudo separadinho, facilita bastante e evita a poluição do nosso ambiente, pessoal. E é isso aí. Aqui a gente vê o Cebolinha, que na verdade ele não estava no rio para pescar o peixe, ele estava lá para limpar o rio, tirando a sujeira que estava contaminando aquele rio e matando os peixes que naquele rio vivem. Isso foi o que a gente viu aqui. Encerrando, né? Aí a gente teve o jogo do lixo e tudo mais, que vocês utilizaram no material do horário. Esse foi, então, o conteúdo que a gente trabalhou na segunda parte do bimestre, que acabou, certo? Então é isso aí, pessoal. Logo mais eu vou estar mandando atividade para vocês sobre esse conteúdo. E de coração, assim, espero que vocês descansem bastante para 2021 vocês voltarem com o pé direito, que volte tudo ao normal, para a gente começar o segundo ano, a gente não vocês, né? Para voltarem no segundo ano em 2021. Por enquanto, um beijo para vocês e até a próxima que vem mais. Tchau, tchau!